Olá, paz do Senhor. Para você que nos conhece, para você que não nos conhece, sou o Igor, Projeto Geração de Samuel. Esse mês começamos um projeto de palestras e no mês de maio vamos falar sobre a Bíblia e sua importância. Para começarmos aqui a entrar no nosso assunto, queria deixar aqui na segunda epístola de Pedro. Vamos ler aqui, se você tiver a Bíblia pode acompanhar, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante. Diz assim: temos também uma palavra de profecia mais firme, o qual bem sabeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Nós lemos aqui na segunda epístola de Pedro, e Pedro ele fala sobre a Escritura, fala sobre a Bíblia, e todos nós ali sabemos que a Bíblia ela foi escrita por homens, e a maioria das pessoas, quando querem tirar a credibilidade da Bíblia, dizem isto como um argumento, como se fosse um argumento principal, que a Bíblia foi escrita por homens. Isto é algo ali que não podemos negar. A Bíblia foi escrita por homens, porém a Bíblia só possui um autor, que é Deus. Deus é o autor da Bíblia, é o autor de todos os livros. Apesar de a Bíblia ter inúmeros escritores, apenas um autor a Bíblia tem, que é Deus. E aqui em Pedro, em Timóteo e outros livros da Bíblia nós vamos ver falando acerca de sua inspiração, ou seja, todos os autores da Bíblia foram inspirados por Deus. Então a Bíblia não tem, a Bíblia é a palavra de Deus. Fato interessante é que a própria Bíblia atesta que ela é a palavra de Deus. Como que nós podemos comprovar isso, essa inspiração? Fato que ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. O que fala em Gênesis não se contradiz em Apocalipse. E o que fala em Apocalipse não se contradiz em Gênesis. João não conheceu Moisés. Moisés escreveu Gênesis, mas João não conhecia Moisés. E João escreveu Apocalipse e Moisés não escrevia João. E como que em épocas diferentes eles não se contradizeram. Como que em época diferente Paulo não contradizeu o que Daniel falou. Ou seja, todos nós sabemos que quando uma pessoa vai escrever um livro, quando a pessoa vai fazer uma revista, quando a pessoa vai fazer um jornal, elas fazem uma reunião com a equipe de redação, fazem a reunião com seus escritores, define ali em pauta o que vai ser escrito, qual público vai ser destinado, o que vai ser falado. Porém, Deus não precisou fazer nada disso. Nós vemos que a Bíblia é um milagre tão grande que Deus não precisou reunir ninguém. E a maioria dos autores, dos escritores não se conheceram, e a Bíblia é a potência que é. E a Bíblia não se contradiz. E a Bíblia é completa. Um livro completa o outro. Porque aí nós vemos o milagre de Deus. Aí nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos ver também pelo fato seguinte: o rico consegue entender a Bíblia, o pobre consegue entender a Bíblia. A pessoa que tem muito estudo consegue entender a Bíblia, mas uma pessoa semi-analfabeta que nunca leu ou escreveu, se for ouvir falar da Bíblia, se ouvir a história da Bíblia, ela consegue entender a Bíblia. Então a Bíblia ela se aplica a todos os públicos, não tem um público destinado, um público-alvo, como a maioria dos livros que são lançados. A maioria dos livros, quando vão ser lançados, tem um público-alvo, ou são jovens, ou são mulheres, ou são crianças, ou são idosos, mas a Bíblia é tão interessante que
que ela abrange todos os povos, abrange todas as idades. Deus fala a todos. Deus fala a todos, independente de cor, independente de crença, independente de raça, independente de tamanho. A Bíblia fala para todos. Outro fato interessante é que se passaram 2018 anos depois de Cristo e a Bíblia continua fazendo sentido em nossa vida. A Bíblia continua transmitindo uma mensagem de valor, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. E 2018 anos depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós ainda conseguimos entender o que Deus quer falar. Outro fato interessante que comprova a veracidade também, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o seguinte, que a Bíblia é o livro mais vendido e não só vendido, reproduzido de todo o mundo. E o segundo livro mais vendido do mundo não chega nem à metade, não chega nem à metade, repito, não chega nem à metade do que foi feito, as cópias que foram feitas da Bíblia. Igor, é verdade, isso pode pesquisar em qualquer lugar que você vai ver que isso é verdade. Mas o que se explica esse grande milagre? O que se explica esse grande sucesso? Simples, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição da tua palavra traz luz e entendimento aos simples. Ou seja, o salmista Davi, ele fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que a exposição desta palavra traz luz e entendimento. Ou seja, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, a partir do momento que nós nos dedicamos a entender a palavra de Deus, ela se torna luz para nossas vidas. E quando esta palavra se torna luz, nós não podemos mais andar em trevas. Ou seja, por essa palavra ser luz, nós, por termos essa palavra que é luz, não andamos mais em trevas. E, consequentemente, somos luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas como eu posso ser luz para o mundo? Eu só posso ser luz se eu viver na palavra, se eu ter a palavra. O salmista Davi disse nesse mesmo salmo de número 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu escondo a palavra no meu coração, se eu guardo a palavra, ela é luz para mim. E se eu deixo a palavra ser luz para mim, eu não ando mais em trevas. Se eu não ando mais em trevas e eu sou luz, aonde eu estiver, não haverá trevas. Aonde eu estiver, eu naturalmente influenciarei pessoas para virem para a luz. Então, essa é a mensagem que a Bíblia prega. É uma mensagem de luz, é uma mensagem de entendimento, que a partir do momento que nós lemos a Bíblia, a partir do momento que nós conhecemos da Bíblia, passamos a ter entendimento. Deus não quer que ninguém seja ignorante. Deus não quer que ninguém esconder o conhecimento de ninguém. É por isso que temos a Bíblia. É por isso que Deus usou pessoas para que fosse escrita a Bíblia, para que nós entendêssemos e buscássemos conhecer mais profundamente sobre ele. Você quer conhecer qualquer personalidade? Você quer estudar qualquer ícone histórico? Você quer conhecer qualquer pessoa? Você tem que ler um livro. Você tem que ler uma bibliografia sobre ela. Então, se você quer conhecer Deus, você quer saber quem Deus é, quais os seus atributos, o que ele faz, como ele governa o seu reino, os seus principais valores, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. E outra, não busque só ler a Bíblia, não busque só estudar a Bíblia, mas faça o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: e sede
cumpridores da palavra, e não ouvinte apenas, enganando a vós mesmos. O que isso me faz entender? O que Tiago nos explica? É que tem muita gente que até ouve a palavra, tem muita gente que até estuda a palavra, porém não pratica a palavra, porém não coloca em prática as letras que estão escritas nesse livro. Porque é muito interessante eu ler sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, mas quando vem uma adversidade na minha vida, quando vem uma aflição na minha vida, eu não tenho essa fé e eu não sei exercer essa fé. O que adianta? O que adianta eu ler que Deus pode curar, se a primeira enfermidade que vem na minha vida, eu não tenho fé que Deus pode curar? O que adianta eu ler sobre a salvação se eu não creio que Jesus pode me salvar? Se eu não creio que eu posso ser salvo pela graça? Então não adianta eu ler sobre o amor ao próximo se eu não coloco em prática esse amor para com o próximo. Então a Bíblia, se nós não a colocarmos em prática, a Bíblia não faz sentido na nossa vida. A Bíblia ela só começa a fazer sentido, a Bíblia ela só se torna luz na nossa vida a partir do momento que nós a colocamos em prática. Você já ouviu falar muita gente, muita gente falar sobre estar com a vida edificada em Jesus, Jesus é a rocha, estar com a vida edificada nele, etc, 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 E meu amigo, mas Jesus disse que quem ouve a minha palavra e as pratica. Jesus não disse simplesmente tem que estar com a vida edificada na rocha, não. Quem ouve minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que estava com a casa edificada sobre a rocha. Quer estar com a sua vida edificada na rocha? Quer estar com a sua vida fundamentada na rocha? Que apesar, o que é estar com a vida fundamentada na rocha? Aí Jesus conta uma parábola sobre o homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa nem fundamentada na rocha. Aquele homem que construiu a casa na areia, veio a tempestade e abalou a casa dele. Agora aquele homem que colocou a sua casa, fundamentou a casa na rocha, veio a tempestade e a casa dele não foi abalada. Existe um provérbio chinês que diz que a tempestade pode ser a mais forte que for, que a montanha jamais se curva perante a tempestade. Eu já ouvi muitas pessoas que servem a Deus, muitas pessoas que dizem conhecedoras da palavra, dizendo que a Bíblia diz que ou então que nós temos que ser como a palmeira, mas a Bíblia nunca disse que nós temos que ser como a palmeira, nunca disse, porque a palmeira ela balança, tudo bem, vai até o chão mas não quebra, ok, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós estamos que estar também fundamentados na rocha, ou seja, a rocha é inabalável. Pode vir todas as... A palmeira, ela se adapta à tempestade. A rocha não. Pode vir toda a tempestade que ela está inabalável. Jesus disse que nós temos que estar com a nossa casa, ou seja, a nossa vida fundamentada na rocha. E para isso acontecer, eu tenho que fazer o que Jesus falou. Quem ouve a minha palavra e as pratica. Se eu ouço a palavra e não a pratico, isso não acontece. Mas se eu ouço a palavra e a pratico, qualquer provação, qualquer adversidade, nada disso vai abalar minha fé. Nada disso vai me abalar. A Bíblia diz que Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele seguiu o que Jesus falou, apesar de não conhecer Jesus, porque Jesus não tinha sido apresentado a Jó ainda, mas Jó cria em um Redentor, Jó cria no Deus Altíssimo, e Jó conhecia Deus só de ouvir falar, e aquilo que ele ouvia, ele colocou em prática, que Jesus disse, quem ouve a minha palavra e a pratica.
colocava em prática aquilo que ele ouvia. E veio as adversidades, veio as provações, e Jó se manteve firme em meio a todas as provações, porque Jó estava com a sua vida fundamentada na rocha. Ok, meu amigo? Fique com essa palavra. Guarde ela nas tábuas do seu coração. Não adianta conhecer a palavra, tem que praticar. Não adianta querer conhecer, praticar a palavra também se você não conhecer. Então, quer estar com a vida fundamentada na rocha, quer que a sua vida não seja abalada pelas dificuldades, que as dificuldades venham e você se permaneça firme, quer que você seja luz, você quer ser luz, não quer mais andar em trevas, quer ser luz para as pessoas que estão ao seu redor, quer viver uma vida de luz, uma vida de amor, leia a palavra, conheça a palavra, estude a palavra, busque conhecer o Deus Todo-Poderoso que é pregado aqui nesta palavra, e tente viver o que está escrito aqui. A partir do momento que você viver o que está escrito nesta Bíblia, nestas Sagradas Escrituras, a sua vida mudará de uma tal maneira que nem você acreditará, e a sua família será impactada, a sua vida será impactada. Fique com essa palavra, um grande abraço, Shalom.